Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente mergulha num tema bem complexo, né? Da psiquiatria. Opa, vamos falar de psicose, delírios e alucinações. Exato. A gente tem um material aqui que detalha bastante esses sintomas e a ideia é tentar clarear um pouco o que significa essa tal quebra com a realidade. É fundamental mesmo. Porque são conceitos que, nossa, muitas vezes vêm carregados de confusão, de estigma, né? A gente quer separar o que é fato clínico do que é, sei lá, ideia errada, ou que é um delírio de verdade, uma alucinação. Pois é. E entender isso, as características de cada um, as variedades, não só ajuda a gente a, digamos, desmistificar um pouco a saúde mental, mas também a entender melhor experiências humanas que saem um pouco do comum, né? Do consenso. Uhum, Vamos dar uma olhada no que o material que a gente recebeu traz sobre definições, exemplos. combinado. Então vamos começar a desempacotar isso. Psicose primeiro. É meio que o termo guarda-chuva, né? Isso. A fonte define assim como essa ruptura com a realidade. E ela se baseia em três pilares principais, digamos: Que seriam, delírios, perturbações da percepção, aí entram as alucinações, e o pensamento desorganizado. certo. Focando nos delírios, então. O material diz que são crenças Falsas. e fixas. Esse é o ponto-chave. E olha que interessante, a fonte destaca: são irredutíveis à argumentação lógica. Não adianta tentar convencer com fatos. E nem se explicam pela cultura da pessoa, né? Isso é importante. Exatamente. São convicções que não se abalam, mesmo que você mostre uma prova clara do contrário. A pessoa continua acreditando. E o material traz muitos exemplos, né? Para ilustrar essa variedade toda. Talvez a gente possa agrupar um pouco para facilitar. Notei que tem um tema recorrente de ameaça, perseguição. Tem sim, bem observado. O material descreve o que chama de pensamento paranoide. Aquela crença irracional de que a pessoa está sendo seguida, vigiada. Ah, tipo o exemplo do "o FBI está me rastreando". Clássico. Exato. E na mesma linha, tem os delírios persecutórios. A pessoa acredita que está sendo alvo de conspirações, de grupos que querem prejudicá-la. O exemplo é dos colegas de classe conspirando contra mim. Uhum. Nos dois casos, o que a fonte ressalta é essa sensação de perigo, que para a pessoa é totalmente real, iminente até, mesmo sem base nenhuma na realidade objetiva. Essa sensação de que o mundo está focado na pessoa de um jeito estranho parece ser também a base das ideias de referência, né? Aquele exemplo do paciente que acha que o jornal na TV está falando diretamente sobre ele. Precisamente. É uma autorreferência distorcida. Eventos que são completamente aleatórios ganham um significado pessoal enorme, muitas vezes ameaçador ou especial, né? Entendi. Mas não é só ameaça externa. O material fala também de distorções sobre a própria pessoa, né? O próprio eu. Sim, sim. Aí entra o delírio de grandeza. Aquele exemplo direto. Sou a pessoa mais inteligente do mundo, deveria ser presidente e rei. Uma coisa bem inflada. Exatamente. E o oposto também acontece. Os delírios de culpa, Ah, quando a pessoa se sente culpada por algo que não tem nada a ver. isso. Uma responsabilidade totalmente falsa e irracional. O material cita o caso de alguém que se sente o único responsável pela doença de uma tia, sem ter conexão nenhuma com isso. Essa culpa pode ser terrível. Nossa, que contraste forte. E tem mais uns tipos bem específicos que o material menciona, né? A transmissão do pensamento. Ah, essa é peculiar. A pessoa acredita que os outros conseguem ouvir os pensamentos dela. Quase uma violação da mente, né? O exemplo é: consigo ouvir tudo o que você pensa sem você dizer uma palavra. Imagina a angústia. Total. E tem também os delírios erotomaníacos. A pessoa tem certeza que alguém, geralmente famoso ou de status elevado, está apaixonado por ela. O exemplo é: estou convencido que pessoa famosa me ama. Uhum. E por fim, os delírios somáticos, focados no corpo. Tipo, achar que tá doente ou infestado. Exato. Mesmo com exames dizendo que não. O exemplo da fonte é alguém com coceira que insiste ter piolhos incuráveis, mesmo que o médico diga que não tem nada.
Vendo essa variedade toda, o que mais me impressiona é como essas crenças podem simplesmente redefinir a realidade para a pessoa. O fascinante é isso, sabe? Essa diversidade e, ao mesmo tempo, a característica comum, que a fonte não cansa de repetir: a fixidez. Não é só uma opinião forte, é uma certeza absoluta, inabalável. Uhum, É como se a pessoa vivesse num universo paralelo, com uma lógica própria, onde aquilo faz todo sentido. faz sentido. Se os delírios são sobre crenças, as alucinações já entram no campo da percepção sensorial, né? Aí a coisa fica bem interessante, como a fonte define. Define como percepções sensoriais que acontecem sem um estímulo externo real. É sentir, ver, ouvir, cheirar, tocar algo que, objetivamente falando, não está lá. Ah, e a fonte faz questão de diferenciar de ilusão, né? Sim, muito importante. A ilusão é uma interpretação errada de um estímulo que existe de verdade. Como o exemplo da miragem na estrada. A gente vê água, mas é só luz e calor distorcidos. O estímulo, luz-calor, tá lá, tá de dentro, digamos. E o material detalha os tipos associando com algumas condições clínicas. As mais comuns na esquizofrenia, por exemplo, segundo a fonte, são as auditivas. Ouvir vozes. E aqui a fonte parece dar uma ênfase especial, né? Não basta saber se ouve, mas o que as vozes dizem. Por que isso é tão crucial? Porque o conteúdo impacta diretamente a avaliação e o manejo do risco. A fonte destaca as vozes de comando. Que mandam a pessoa fazer coisas. Exatamente. E isso exige atenção máxima, porque podem ser comandos de automutilação ou até de agressão a outras pessoas. A fonte alerta para isso. Investigar a natureza desses comandos é prioridade. Faz todo sentido, nossa. E os outros tipos de vozes que o material menciona? Tem o comentário corrente. São vozes que ficam narrando o que a pessoa está fazendo ou pensando, em tempo real. Imagina. Que angustiante, uma narração constante. A fonte descreve como muito angustiante uma invasão da privacidade mental. E tem também ouvir múltiplas vozes, várias vozes conversando entre si ou com o paciente. O material sugere que isso pode indicar um quadro mais complexo, mais grave e costuma ser bem perturbador para a pessoa. Imagino lidar com essa cacofonia interna. E fora a audição, como as alucinações aparecem nos outros sentidos segundo o material? O material conecta outros tipos a possíveis causas. As alucinações visuais, ver coisas que não estão lá, são apontadas como frequentes em quadros como demência por corpos de Lewy ou intoxicação por drogas. Ah, então serve de pista para pensar em outros diagnósticos além da esquizofrenia. Interessante. Sim, e as alucinações olfativas. Sentir cheiros que não existem. Queimado, por exemplo. É o exemplo clássico que a fonte dá. Sentir cheiro de queimado sem motivo. Isso é frequentemente associado no material a crises epilépticas. Pode ser parte da aura que avisa que uma convulsão está vindo. Uma conexão forte com a neurologia. Entendi. E as táteis, por último? As alucinações táteis. Sentir coisas na pele. Toques, picadas, bichos andando. Ah, tipo formigamento. Isso, tecnicamente é formigamento. A fonte sugere pensar em abuso de substâncias ou, classicamente, na abstinência alcoólica, o delirium tremens. Quando o paciente relata isso, a sensação de insetos andando na pele é bem conhecida nesse contexto. Então, juntando tudo, o tipo específico de alucinação pode mesmo dar pistas importantes para o diagnóstico, né? Como o material sugere, auditiva mais para esquizofrenia, visual para demência ou drogas, olfativa para epilepsia, tátil para abstinência. Exatamente, por isso a investigação clínica tem que ser detalhada. Não é só perguntar, ouve vozes? É o que elas dizem. Vê coisas que mais ninguém vê. Sente cheiros estranhos. São pistas valiosas, mas interpretar isso direito exige conhecimento, né, e prática. Uhum. Diferenciar um delírio de uma crença cultural forte ou uma alucinação tátil de um problema de pele real são desafios diagnósticos bem complexos. Exige estudo,
Com certeza. E para quem está nessa jornada, né, estudando saúde, aprendendo a lidar com essa complexidade toda, ter ferramenta para ajudar a fixar esses detalhes, entender as nuances, praticar o raciocínio é essencial, não acha? Absolutamente. A teoria é a base, claro, mas a prática com casos, com questões, revisar sempre, é isso que constrói a competência para fazer essas conexões certas entre sintoma e causa. É fundamental. Pensando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, fica a dica. Entra agora em medcoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, voltando aqui para nossa análise, depois desse mergulho nos sintomas psicóticos, então o que a gente tira disso tudo? Recapitulando, vimos que a psicose é essa quebra com a realidade consensual. Ela se manifesta por delírios, crenças fixas, irredutíveis com temas variados como perseguição, grandeza, culpa, corpo, e por alucinações, percepções vívidas sem estímulo real, afetando todos os sentidos, audição, visão, olfato, tato. E a mensagem principal que o material deixa, e que acho que vale a pena a gente reforçar, é a necessidade de ir além de só identificar e classificar o sintoma. Aquela recomendação de cavar um pouco mais fundo, sabe? Diga a little bit deeper. Exato. Isso é crucial. Significa tentar entender a experiência subjetiva da pessoa, o conteúdo daquele delírio, daquela alucinação, o que aquilo significa dentro do universo particular de quem está vivendo aquilo. Não é só dar um nome, mas tentar entender a lógica interna daquela realidade, mesmo que pareça muito distante da nossa. Perfeito. Não é só classificar para diagnosticar, é compreender para cuidar. E isso levanta uma questão importante. Como abordar essas experiências com sensibilidade, validando o sofrimento da pessoa mesmo sem validar a crença em si e respeitando aquela vivência. Resumindo nossa conversa de hoje, então, a gente dissecou o conceito de psicose, diferenciou os vários tipos de delírios e alucinações que a fonte descreveu e notou como cada um pode carregar pistas diagnósticas e refletir jeitos bem diferentes de distorcer a realidade. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez um passo além do que a fonte trouxe diretamente, se essas experiências, delírios e alucinações conseguem criar realidades alternativas tão convincentes, tão lógicas para quem as vive, como isso desafia a nossa própria noção do que é real? A solidez na nossa percepção? Boa pergunta. E, talvez mais importante ainda, como a empatia, essa tentativa de ver o mundo pela perspectiva do outro, mesmo quando ela é radicalmente diferente, se torna não só uma ferramenta de cuidado, mas quase uma necessidade humana básica para interagir com alguém que está navegando para essa outra versão da realidade. Uma questão profunda mesmo, para a gente continuar pensando. E com ela, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre psicose, delírios e alucinações, baseada no material que a gente explorou.